Quem já fez uma escolha errada aqui? Não vale olhar para o lado, tá? Porque às vezes a esposa reclama das escolhas do marido e o marido da esposa, só que mal sabe que foi ela que escolheu ficar com ele, ele que ficou com ela. Mas deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta para vocês aqui. Quem já sabia a escolha certa, mas acabou fazendo a errada? Não fica com vergonha não, mano. Nós estamos entre gente aqui. Eu estou pregando para gente, amém, irmãos? Quem já quebrou a cara aqui? Tem gente que já pediu música no Fantástico, levantou a mão 3 vezes aqui já. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a culpa é das escolhas. Nós estamos dentro de uma conferência de família e para nós é tão importante, talvez seja um dos temas mais necessários para tratar na igreja, é sobre família. Irmãos, cada dia que passa, os ataques de uma sociedade sem Cristo têm tentado influenciar as nossas famílias. E cada dia que passa, novos modelos de família têm se levantado contra o único modelo que a Bíblia nos instrui, que é Deus criou o pai, a mãe e os filhos. Esse é o padrão bíblico. O que passar disso, irmão? Isso é condição humana. Isso tem a ver com uma filosofia que está sendo instituída na nossa sociedade, em que se a gente não tomar o devido cuidado, à luz das Escrituras, nós começamos a acreditar que tudo isso está sendo desenhado para nós, está correto. E alguém diz assim, pastor, mas foi o filósofo que disse. Pois é, que bom que os filósofos se formaram, criaram a filosofia, os sociólogos, os estudiosos, a psicologia. Nós não somos contra a psicologia, nem sociologia, nem qualquer tipo de estudo, mas nós ficamos com a cristologia, irmão. Acima de qualquer filosofia humana, independente de quem tenha escrito, até os pseudos cristãos que escreveram uma boa parte, se desviar dos conceitos bíblicos, irmãos, eu quero dar uma dica, vocês já sabem disso, mas sobre entre uma e outra, fique sempre com a palavra de Deus. Ela não vai falhar. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo de número 1, nós vamos ler até o verso de número 5. Ali põe tempo para mim ali, irmão? Fabi, ali põe tempo ou eu posso ir embora até? Não? Então tá bom, então pode deixar comigo aqui que aqui a gente comanda. Capítulo 1 do livro de Ruth. Lá no comecinho da Bíblia, diz assim um texto, capítulo 1, versículo 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Obrigado, Pai, por essa palavra. Novamente oramos e que o Teu Espírito nos traga clareza, Pai, sobre o que nós vamos aprender nesta manhã, no nome de Jesus. Irmãos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre escolhas. E tanto eu que prego, quanto você que está ouvindo, já tomamos decisões que foram certamente decisões erradas. Nós já... Só para eu me situar, quem aqui já emprestou um nome para alguém e sujaram o seu nome? Levante a mão bem alto. Passa uma vergonha agora aí, por favor. Você emprestaria de novo o seu nome? Eu não vou pedir para levantar a mão agora para não te constranger, mas possivelmente foi um parente que sujou o teu nome. Eu espero que não seja o irmão da igreja. Mas a gente tem a prática de não ficar indo por esse caminho, porque ele destrói amizades, destrói famílias, e pessoas acabam indo por caminhos complicados, porque ela não conseguiu cuidar nem do nome dela, ela vai sujar o nome de uma outra pessoa, aí vira uma discussão e acaba, como alguém um dia me abordou no final do culto, falou, pastor, eu emprestei o dinheiro para aquele irmão, ele está tomando a ceia, pastor, eu não posso tomar ceia.
Falei, irmão, então eu vou lá dar um tapa na ceia dele, derruba a ceia dele. Esse é o problema. Vamos lá, dá para pôr o versículo 1 aqui? Ou quem está na projeção aí? Olha só o que diz o versículo 1 do livro, diz assim, ó. Ali, legal. Na época em que os juízes lideravam, houve o que na terra? Fome. Um homem de Belém de Judá foi viver com sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. Vamos lá. Vamos trabalhar verso por verso aqui. A primeira parte diz que um homem... Não, versículo 1, obrigado. Na época que os juízes lideravam. Se você estiver anotando, anota aí Juízes capítulo 21, verso 25. Diz assim, olha o que o texto diz. Naquela época, Juízes 21, 25. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, quando eu olho para esse texto, na época em que os juízes lideravam, cada um fazia o que queria. Cada um tomava conta da sua própria vida pelo fato de não terem quem os liderasse, eles faziam o que queriam. E cada um tomou caminhos que foram danosos e perigosos para suas próprias famílias. E nós vamos agora analisar o que aconteceu com esta família. Primeiro, houve fome. Irmãos, como que a gente reage diante das crises? Que, por vezes, ou quase que sempre, afetam as nossas famílias. Eu tenho pesquisado, nos últimos tempos, a influência, e talvez vai servir para alguém aqui, que as betes, os jogos, têm feito nas igrejas evangélicas. 2024, nós tivemos em investimento, um desembolso de pessoas brasileiras que pagaram, apostaram nas betes 30 milhões de reais. 30 milhões foi apostado em betes no Brasil. 10 milhões foram evangélicos. Isso representa 21% de evangélicos no Brasil apostam contra 15% dos católicos. Irmãos, isso mostra para nós um cenário de que muitos de nós têm deixado de confiar no Senhor para confiar nas betes. Mas pastor, chama bet fé. Uns fede menos, outros fede mais. E interessante, eu não tenho essa informação, talvez não foi feita, mas possivelmente ou certamente boa parte desses que apostam não são dizimistas. Porque eles preferem confiar no Bruno Henrique, que foi julgado, num Paquetá, do que confiar naquele que nós o chamamos de Senhor. Há uma contradição, muitas vezes, no nosso discurso e na nossa prática, irmãos. Diante de uma crise, ao invés de eu e você confiarmos no Senhor, a gente vai logo, sem antes ter orado, buscar empréstimo com um agiota. Houve fome na terra. E aqui eu quero deixar muito claro que fome também dá em casa de gente crente. Casa de gente crente tem dias difíceis. Casa de gente crente, casa de pastor, casa de líder, casa de irmão, casa de todo mundo que se diz evangélico tem dias difíceis. Certamente a sua tem tido ou terá. Porque nós estamos tratando com uma família ali que veio debaixo de um governo de Deus. Só que diante das crises, como que nós reagimos, irmãos? Quando o desemprego vem, quando a morte vem, quando o luto vem, quando o diagnóstico vem, quando uma tempestade vem contra a tua casa, contra a tua empresa, contra os teus negócios, contra os teus investimentos, contra aquilo que você tem confiado, como que a gente tem lidado diante das crises, irmãos? E aí nós vamos observar agora como que este homem chamado Elimeleque reagiu diante de dias difíceis. O texto diz que houve fome na terra, um homem de Belém de Judá. Presta atenção. Irmãos, eu gosto muito do dia que nós tivemos lá entre nós, Pedro Borel, uma das vezes, pastor Leandro, ele disse, leia a Bíblia com riqueza de detalhe. Faça perguntas para o texto. Belém aqui é casa do pão. O nome Belém quer dizer a casa do pão. Então, pense comigo, essa família vivia onde? Na casa? Só que na casa do pão faltou o quê? Pão.
Presta atenção. Mesmo muitas vezes no centro da vontade de Deus, terão dias difíceis. Jesus andou por toda a sua vida no centro da vontade do Senhor. Mesmo assim enfrentou traição, enfrentou gente xingando, enfrentou chicotada, cusparada, enfrentou cruz, enfrentou gente de abandono, mesmo estando no centro da vontade de Deus. Mesmo você, sua família, minha família estando em Belém, terão dias difíceis até em Belém. Eles estavam em Belém de Judá, foi viver com sua mulher e com seus 2. Agora presta atenção no texto, a Bíblia diz que quanto tempo? Quanto tempo? Não, você pode falar mais forte. Quanto tempo? Algum tempo. Por algum tempo eles foram viver lá nas terras de Moabe, que era uma terra pagã, não era uma terra que comunicava com o povo de Deus. Pelo contrário, os moabitas eram totalmente contrários à cultura judaica que havia na época. Eles não se envolviam com os israelitas. Eles tinham, na verdade, um problema muito sério, porque quando a gente examina as escrituras, vamos ver que eles não se relacionavam. E muitas vezes as nossas escolhas têm sido assim. Quando passamos por momentos de crise, quando passamos por momentos de dificuldade, ao invés de nós tomarmos um caminho correto, nós vamos pegar a esposa, os filhos e vamos descer para onde? Para Moabe. Agora deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Quantas vezes no texto Elimeleque ora? Quantas, irmãos? Quantas vezes no texto vai dizer que Elimeleque separou um tempo de jejum para tomar uma decisão? Está escrito no texto que ele consultou a sua liderança? Ele simplesmente fez. Agora não julgue Elimeleque, a gente já agiu assim algumas vezes. Quando a gente examina 2 Crônicas capítulo 13, você vai ver que Davi, quando vai levar a arca de Deus de Criate Jearim para a volta de Jerusalém, ele carrega no lombo dos bois, não no ombro dos sacerdotes. A Bíblia vai dizer que os bois tropeçaram, a arca caiu, Uzá e Aiô tocam na arca, Uzá morre, Aiô também morre, aquele lugar chamado Pérez Uzá. Dali depois, a gente conhece um pouco da história, vai saber que Davi constrói uma casa para ele, uma casa para a arca, e dali começa a peregrinação. A cada 6 passos eles consagravam e faziam ofertas ao Senhor, de volta de Criate, da casa de Obed-Edom, quando a arca fica durante 3 meses, até Jerusalém. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, e Davi consultou os reis, os magistrados, porém não consultou o Senhor. Eu tenho certeza, irmão, como alguém que já fez isso e pregando para quem já fez, muitos de nós já tomamos decisão sem ao menos ouvir o que Deus pensava sobre aquilo. Ainda vou ser um pouco mais profundo. Tem gente que casou sem ter ouvido Deus e agora vai ter que manter um casamento. Ai, pastor, mas eu não posso anular a luz das Escrituras, não. Porque nós temos o poder de fazer escolhas. Então, preste atenção no texto. O texto vai dizer que Elimeleque pega a sua família. O nome de Elimeleque quer dizer, Deus é o meu rei. Ele morava na casa do pão. Ele tinha Deus por rei. Mas não soube lidar com os dias difíceis. Mesmo a gente tendo Deus por rei, morando na casa do pão, por vezes não saberemos lidar com dias difíceis. Com crises no nosso casamento. Com conversas profundas sobre a criação dos nossos filhos. Com conversas profundas com os nossos filhos. Com conversas profundas com os nossos pais. Com conversas profundas entre marido e mulher. Fechar a porta do quarto e falar, não, vamos ter uma conversa aqui. Quem já teve conversas assim? Eu não quero nem levantar a mão, está com medo de brigar agora no culto. Ó. Quem aqui é casado? Se você não teve essas conversas, precisa ter. Alinhamento. Alinhamento de propósito. Porque às vezes um quer A, outro quer B, irmão. E aí dá briga, e aí... Nós estamos em Itaquera, ok? A gente pode ir para a Avenida Paulista aqui, vou dar um exemplo, tá? A gente pode ir aqui pela Jaco Pêssego, pegar Ayrton Senna e voltar para ir para São Paulo. Ou a gente pode sair daqui, ir pela Hageb e chegar no mesmo lugar, ok?
Vamos chegar no mesmo lugar? Cada um foi por um caminho, mas o mais importante não é o caminho, é o destino. Casamento é assim. Você pode ir pela Ayrton Senna ou você pode ir pela Hageb. Tem gente brigando por causa do caminho. Ei, para de brigar por causa do caminho. Foca no destino. Foca no final. Ah, mas você vai pela Ayrton Senna, não é porque ele está sendo... Tem gente discutindo pelos meios, mas não está se focando no final da história. Cara, vai chegar no mesmo lugar. E cada um tem uma velocidade. Tem uns que gostam de pegar trânsito. Quer pela Hageb, Monte Farol, passe em São Mateus. Desce, vai, faz todo um rolê. Outros querem ir pela Sapopemba. Mas porque a gente está tomando decisão errada. A gente fica discutindo por causa do caminho. Mas vamos examinar o texto. Deixa o versículo 1 para mim ainda projetado. Presta atenção. Um homem de Belém de Judá foi viver com sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo na terra de... Segundo ponto aqui que eu olho para esse versículo. Quantas vezes a mulher interviu? Minhas irmãs, quando vocês verem nós, marido, tomando caminho errado, vem falar com a gente. Algumas falam demais. Mas outras falam muito menos. Se esta mulher se posicionar, assim, Elimelec, vem cá, vem cá. Malon, que leão, fica aí, dá uma segurada, vem cá. Você está ligado onde você quer ir, irmão? Você consultou. Mulher tem essa capacidade, irmão. Vocês, mulheres, irmã, vocês são demais de faladeira. Deixa eu terminar a frase, irmão. As mulheres estavam empolgadas, né? Não, vocês são incríveis, irmão. Maravilhosas, assim. Enquanto dormem. Então, se esta mulher tivesse parado e falado assim, amor, vem cá. Você quer comprar esse carro? Mas você já perguntou para Deus se Ele quer que a gente compre este carro? Você quer pedir as contas do emprego porque está difícil, porque o patrão lá está te impressionando, porque o ambiente ele é tóxico, porque as pessoas são difíceis, mas você já orou ao Senhor. Você quer vender a casa, mas é isso mesmo que você quer? Amor, você quer realmente separar? Você tem noção que essa é uma direção que o diabo plantou no teu coração? Se essa mulher tivesse intervido no tempo correto, não contaríamos essa história hoje. E se também fosse o contrário, se este homem, ao ver sua mulher descendo para Moabe, falou assim, amor, vem cá, vamos consultar o Senhor. Nós somos um casal crente. A nossa família é crente. E nós temos um Senhor nessa casa. Deus já falou o que com você. Irmãos, minha esposa trabalhava numa instituição financeira por longos anos. E por um período da sua trajetória nessa empresa, ela começou a ter crises de pânico e ansiedade, a ponto de passar o cartão e desmaiar. E eu pondo pressão nela, pede as contas, vamos embora, Deus vai suprir. Ela falou assim, Deus não falou comigo. Eu falei, mas falou comigo. Ela, mas o Senhor não falou comigo. Eu falei, mas que Deus é o seu, que o meu é diferente então. E ela, não, mas Deus falou comigo. E ela passava mal e tal. Eu já vi minha esposa pôr gesso, tirar gesso para ir trabalhar e voltar para casa e pôr gesso de volta. Por causa dessa cultura louca que nós vivemos hoje. Eu falava, meu Deus não falou com você, você está sofrendo, passando mal, desmaiando, e não sei o quê. Eu estou com metade de uma mulher dentro de casa. Ela falou assim, mas o Senhor ainda não falou comigo. Porque se Ele não falar, se eu tomar a decisão, eu vou me arrepender. Até o dia que ela chegou em casa, ela falou, Deus falou comigo agora. Deus falou comigo também não, agora o negócio se vira. O problema é seu. Brincando, Deus falou com ela e ela pediu para ser demitida daquele lugar depois de 12 anos. Irmão, se um casal não senta para conversar, para tomar decisões, vai ter problema. É como, estou aqui dizendo que isso é uma regra, mas é uma sugestão, certamente o pastor Leandro deve já ter informado vocês. A gente acredita que a gestão financeira de um casal deve ser junta. Não é o João, qual é o seu nome, querido? Rubem, essa é a sua esposa? O Rubem, como chama a sua esposa? Cris.
O Rubens ganha 1.000, a Cris ganha 3.000, diga amém. Não é o Rubens ganhar 1.000, ela ganha 3, eles ganham 4. E eles vão fazer a gestão, porque quando cada um coordena o seu dinheiro. Aliás, tem gente aqui que um não sabe quanto o outro ganha. Vai dar ruim. Praga de pastor pega. Vai dar ruim, irmão. Um dia eu tratei um casal, não era da nossa comunidade, nós fomos visitar um bebê, a irmã já aproveitou e jogou tudo que queria jogar. Ela falou, pastor, ele não quer que eu saia do serviço, porque para cuidar do bebezinho novinho, recém-nascido. O cara ganhava muito bem. Mas ele não deixa eu saber quanto ele ganha, para que eu não peça as contas do meu serviço. É um marido descendo para Moabe sem consultar o coração da esposa. Quantas escolhas, irmãos, a gente já fez? Sem ter ouvido as esposas, e esposas sem ter ouvido os seus maridos. Um dia eu estava num cartório, essa história é muito interessante, eu estava num cartório, eu estava com um amigo que ele ia registrar o filho dele, e tinha um casal, assim, vai pôr que nome? Ah, você que escolhe aí, na hora assim. Ah, por que nome? Não, põe você. Não, põe você. Não, qual que você escolher? E eu fiquei só observando. O crente é curioso, né? E ali eu fiquei observando. E aí então, o rapaz saiu, foi lá, registrou o nome e voltou. A esposa perguntou, e tu pôs que nome mesmo? Eu falei, cara, até para discutir nome, eles não sabem conversar para definir um nome. Para nós talvez seja uma coisa muito pequena, muito, muito simples, mas para um casamento isso pode gerar uma crise. Um dia eu estou na minha casa, toco meu telefone, uma esposa liga e fala, pastor, meu marido comprou um carro e não me avisou. Falei, que carro que era? Blazer. Falei, fez bem. Chegou o cara com a Blazer na porta da minha casa, a esposa com um bico de tucano desse tamanho, desceram os dois para conversar lá na casa que eu morava anteriormente, e ficou 2 tucanos. Já viu tucano beijando na boca? Eles não se beijam, eles se bicam. E ficou querendo, resumindo, a mulher levantou e falou, pastor, acabou, foi embora. Acabou o casamento ali, por causa de uma Blazer. Ele ficou sem mulher e com a Blazer. Eu não sei o que é pior. Versículo 2. O homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e... Como que era? Volta o versículo 1. Presta atenção que diz o versículo 1. Volta aí o verso 1. Com tempo? Versículo 2. Presta atenção, irmãos. O que era para ser uma fase na tua vida, virou uma vida. O que era para ser um dia, uma semana, um mês de luto, porque nós perdemos alguém, está virando uma vida de luto para alguns de nós aqui. O que era para ser uma dor por conta de uma demissão de um emprego, se transformou numa vida de dor, porque foi demitido. Ah, mas porque eu terminei meu namoro, eu gostava tanto dele. Irmão, tu não sabe se foi um livramento de Deus. O que era para ser uma fase, transformou-se numa vida. Porque o texto no versículo 1 diz que eles foram lá passar algum tempo. Algum tempo, né, é tempo indeterminado, pode ser pouco tempo. Mas o versículo 2 diz que eles passaram a viver ali. Então tem gente que era para ter só uma passagem por um momento de dor, por um momento de luto. Ah, pastor, mas você não tem saudade? O Leandro conhece meu pai. Eu tenho saudade do meu pai. Mas eu não posso todo dia. Meu pai faleceu tem um ano e 7 meses, eu acredito, mais ou menos isso. Eu não posso ficar vivendo esse luto todo dia, irmão. O Senhor recolheu meu pai. E foi luto, foi dor. Eu tenho saudade dele, meus filhos perguntam, eu lembro dele, eu sinto saudade de conversar com ele, só que eu tenho a consciência de que foi um momento de dor, mas não vai ser a minha vida de dor. Isso aqui serve para alguém nessa manhã. Era para ser só uma fase.
Era para ser só um pedaço de tempo, era para ser um dia curto, um momento curto, era para ser por algum tempo, mas eles passaram a viver ali. E aqui algo interessante que o texto nos explica, porque a gente vai se acostumando com a dor. Um dia você sente a dor no braço, no outro dia ela aumenta, e aí você vai acostumando com ela. Aí você toma um Dorflex, você toma um Trandilax, você toma e vai tomando um medicamento, porque aquilo vai, de alguma maneira, maquiando a sua dor, porque a gente vai se acostumando. Irmãos, nós fomos acostumados a viver com dor. Mas Deus não criou a gente para viver com dor. Então nós vamos acostumando. Tu já viu conversa de gente no hospital? Entra num ponto-socorro, entra numa UPA aqui, fala assim, tá com o quê? Ah, tô mal. Tô com uma dor aqui. Vixe, minha sobrinha morreu disso, ó. É dor nos quartos. Já viu essa frase, irmão? Tá com o bucho virado. Né? Isso aqui só quem é nordestino sabe, né, irmão? O texto vai dizer que ele pegou a sua esposa, pegou seus filhos e desceu para Moabe. Cadê os homens aqui dessa igreja? Os homens casados? Levanta a mão os homens casados aqui dessa igreja. Deixa eu fazer uma pergunta. Para onde nós estamos levando a nossa família? Qual é o lugar? Porque esse cara não consulta Deus, não consulta a esposa, não consulta a liderança, vai tomando caminho, diante da crise ele vai no agiota, vai na Bet, vai no banco, vai não sei aonde, liga para um, liga para outro, porque tem um contato, porque liga para outro, porque vende o carro, vende a casa, vende a sogra, vende não sei o quê, e vai, e porque ele quer pagar, porque ele se envolve e esconde da esposa as informações, e vai e faz, depois que estoura a bomba, ele fala, me perdoa porque eu não te consultei. Tem vezes na nossa vida, irmão, eu estou pregando dentro da minha casa, meus irmãos. Tem vezes na nossa vida que a bomba vai estourar porque a gente não parou para ouvir. Tem gente aqui nessa comunidade solteira que vai namorar com gente que não era para namorar. Porque ele é bonito, porque ela é bonita, porque beija bem. Mas que beijo? Não, pastor, é porque ele beija bem demais, pastor. Nossa, é uma loucura. Essa mesma boca que beija bem vai ficar banguela um dia. Vai beijar igual o Rodela. A pergunta é, essa boca bonita, esses olhos bonitos, esse perfume cheiroso, vai viver com você no dia da tua dor? Vai sobreviver no dia de uma tempestade muito forte contra a tua casa, porque em Belém também tem dias de fome. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é só um rostinho, não é só um corpinho, não é só uma beleza. Isso é muito bom, é importante. Foi o que te aproximou dessa pessoa. Você não namorou com ela porque, nossa, como ela é mulher de Deus, hein? Nossa, como ela ora. Você foi ver isso depois, irmão. Primeiro você foi ver a beleza exterior. Você falou, nossa, aqui... Mas depois você foi ver se ela orava. Mas primeiro que chamou a atenção foi o aspecto físico. Esse cara pega a sua esposa, pega os seus filhos e vai. Ele nem para pensar. Ele só liga primeiro e vai, irmão. Porque às vezes nós somos assim, a gente quer resolver o problema, a gente resolve na loucura. A gente vai tentando resolver. E aí entra um ponto que para mim é muito interessante. Tem gente contando a 10ª mentira para sustentar a primeira. Vai vir a luz. Escuta o que o Senhor está dizendo para nós essa manhã. Vai vir a luz. Vai vir. Porque tem gente que criou uma situação tão complicada que ela montou uma história de mentira para sustentar a primeira que ela contou. Então ela conta mentira atrás de mentira para sustentar a primeira.
Porque ele tomou uma lição errada. E aí o texto vai mostrar para nós que ele pega a sua família e vai ver as difíceis. Põe o versículo 3. Elimeleque, marido de Noemi. Marido de quem? Diga assim, agradável. Só guarda esse nome. Presta atenção. Elimeleque, marido de Noemi, o que aconteceu com ele? Mano, além de o cara levar a mulher para o lugar errado, o cara ainda morre. A pergunta é, se tu morrer hoje, irmão, a câmera está me seguindo aqui? O que nós vamos deixar para nossas esposas? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esposa, se Deus levar vocês hoje, 3 meses tem outro no lugar. Mas eu vou focar nos homens aqui. Se Deus nos levar hoje, irmão, nós vamos deixar o que para as nossas esposas? Dívida? Um monte de boleto? Presta atenção, a gente olha para o texto e não presta atenção no texto. Havia uma mulher viúva em Sarepta, que ela tinha quantos filhos? 2. Quem chegou na casa dela? Para poder pegar quem? Presta atenção. Para pagar o quê? Quem deixou a dívida? Se o profeta não chega, ela tinha perdido o marido, ia dar os 2 filhos como pagamento de dívida, porque o marido não soube poupar, para que quando fosse embora, a mulher teve que sobreviver. Isso aqui é um alerta para nós homens, irmãos. E para você que está aqui, que está solteiro, guarde dinheiro agora. Provérbios 13, versículo 11. Quem guarda aos poucos, terá cada vez mais. Mas sabe, a gente não guarda dinheiro, irmão. Não guarda. Porque a gente acha que vai depender do governo o resto da vida. Ei, para com essa mentalidade, irmão. Sabe o que eu fico pensando? Que este camarada, que era marido dessa mulher viúva de Sarepta, ela tinha 2 filhos. Se o profeta não chega para multiplicar o azeite, ela tinha perdido o marido, os 2 filhos. Certamente ia morar na rua, porque o marido dela não poupou, gastou tudo. Tudo. Elimeleque, marido de Noemi, agradável. O nome de Noemi é agradável. Morreu e ela ficou com os 2 filhos. Quem cuida dos filhos? O Bolsa Família? A igreja ajuda com uma cesta básica, a igreja ajuda pagando uma conta, os irmãos da célula ajudam pagando uma conta de água, uma conta de luz, mas tem limite, irmão. Um dia vai acabar essa benfeitoria aí. Deus me trouxe aqui nessa manhã para fazer a gente pensar. A gente precisa pensar, irmão. Porque a gente vive como se não fosse morrer. Tu já viu aquela frase? Nossa, mas estava tão bem. Alguém já viu essa frase quando alguém morreu? Nossa, estava bem, falei com ele ontem. Pois é, irmão. Tem uma frase, não é um versículo, mas para morrer basta... Oi, vocês sabem. Estava bem, estava bem. Meu pai estava bem. Domingo serviu a Deus com a gente no culto. Sepultei na sexta. Estava bem. E o que deixa? Deixa contas escondidas que você não sabia que ele tinha? Deixa dívidas que não foi informado? Ei, nós somos os Elimeleques, irmãos. Só que o versículo 4 continua. Põe o verso 4 para mim, quem está na projeção. Olha o que diz o verso. Estes se casaram com mulheres. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Havia um princípio bíblico na época que não podia se misturar os povos. Por isso que eu acho interessante que crente não casa com ímpio. E aliás, crente não procura lá fora o que Deus vai mandar aqui dentro. Ah, pastor, mas eu sou evangelista. É o quê? Eu sou evangelista love you. Não, querido, não. Você está sendo enganada. Não, pastor, ele tem cara de crente, perfume de crente, cheio de... Escuta até louvor. Eu entro no carro, ele tira o Zeca, põe na Isaías Saad. Pastor, ele é quase crente. É, irmão. E você é quase tola.
não há comunhão entre as trevas e a luz. Esse cara causa um problema sério para a tua família. Ele desce com seus filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, a outra Ruth. Tem um propósito de Deus por trás disso, mas vamos focar aqui na questão de mistura. Cuidado quando você vai estabelecer sociedade financeira com alguém, tá? Não, pastor, mas ele é meu parente. Pior com parente. Porque a gente acha que porque a pessoa é legal. Irmãos, dinheiro muda tudo. Ou não muda? Hã? Tem um cara andando com você 3 anos e meio. Até o dia que alguém fala assim, mano, tô com um Pix de 30 moedas de prata, topa? Passa a sua chave Pix. judasiscariote@deserto.com.br. Esse é o Pix do Judas. Tá lá. Na hora que caiu o Pix, veio a notificação. Falou assim, aquele ali que eu beijar. Dinheiro muda. Ah, vamos vender o terreno, vamos repartir a casa até o dia que o espírito do dinheiro, chamado Mamon, entrou no coração de Ananias, no coração de Safira e falou assim, nós vamos dar uma oferta, porque, irmão, isso aqui também para mim é uma lição muito interessante. Um casal até pré-errar, errar junto. Nós temos que ser tão entrelaçados que até pré-errar não vamos errar junto. Porque eles combinaram. Nós vamos mentir junto. Olha que combinação de Satanás. Mas tira uma lição boa disso. Eles eram tão unidos, irmãos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles eram tão coesos, tão próximos, tão cúmplices um do outro. Isso é casal, irmão. Que até para errar, assim, nós vamos fazer um erro junto, topa? Estou fechado com você, onde tu fores, irei eu. O teu Deus é o meu? Só que o primeiro do Deus era o dinheiro. O texto vai dizer que ele desce com a sua família, seus filhos casam com mulheres de Moabe, uma Orfa, outra Ruth. Depois de terem lá quantos anos? Era um tempo, viviam lá, agora são 10 anos. Irmãos, 10 anos é tempo. Nós vamos nos acostumando. Eu dei um exemplo na igreja esses dias, interessante, irmãos. Quanto que é 1 quilo de café aqui em Itaquera? Pilão. 30. Um fardinho de 500 gramas. É 500? É 1 quilo? 1 quilo. 500. Tá. Quanto que custa? 35, 30 reais. Guarulhos é o mesmo valor. Lembro da época que nós pagávamos 14. Mas hoje nós nos acostumamos a pagar 30. Nós vamos nos acostumando, a gente pagava R$17,50 num Camil tipo 2. Pagamos hoje 30. Você comprava um prato fino, pagava R$21. Você paga 38, 40 reais, não é assim? Você se acostuma. Nós vamos nos adaptando à nova realidade, porque nós fomos criados para se acostumar muitas vezes. Por isso que a Bíblia vai dizer, quando trata com Jesus, Jesus fala assim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Cafarnaum é zona de conforto. Porque nós vamos nos acostumando. E o último versículo, esse é o último? É o 4, eu li até o 4 só, né? Não, lê até o 4? O 5, põe o 5. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem? Não há desgraça isso aqui, irmão. Presta atenção. Olha que relato de família aqui, meus irmãos. Tudo isso por causa de uma decisão. Sabe qual que é o problema da gente? A gente passa o cartão e não espera a fatura. E fala assim, eu vou passar o cartão e Jeová Jiré vai entrar em ação. Não, irmão. Aí alguém fala assim, a culpa é do Satanás da Visa. Não, porque eu já ouvi gente falar que o Visa é o 666. Porque nós agora temos Romanos 5 mais 1 é 6. Aí numa outra língua o S é o 6. Não, Satanás é quem está por trás do cartão, irmão. Satanás é quem passa. Não, irmãos. Tem gente que está tomando decisão e não está calculando o custo.
Tem gente tomando decisão, não está calculando o preço que vai pagar lá na frente. Mas a fatura vem, irmão. Demora para vir, mas ela vai vir. Tem gente flertando na internet com outra pessoa, vendo pornografia, se envolvendo com um monte de palhaçada. Uma hora vai vir. Deus vai trazer a luz. Fica tranquilo. Hebreus 4, versículo 13. Todas as coisas estão patentes e reveladas diante daquele que haveremos de prestar contas. Tem gente fazendo coisa por trás, achando que a esposa não está vendo, os filhos não estão vendo, a esposa não está vendo, o filho, o pastor, o patrão. Ei, Deus vai trazer a luz. Fica tranquilo, só ora. Só fala assim, Deus, só mostra. Ei, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso também se fará. Diz Gálatas 6, versículo 7. Presta atenção. O que era para ser uma fase, irmão, está sendo um vício. E talvez Deus esteja falando com algumas pessoas aqui que estão viciadas em jogos. Já gastou dinheiro. Irmão, eu tratei dias... Aliás, eu não vou dizer que é membro, Leandro, mas eu tenho um camarada que ia na nossa igreja que está fugido. Porque ele deve 300 mil reais para a agiota. 300 mil, Letícia. Quantas vezes, irmão, eu tenho me aprofundado nesse assunto de jogos, porque eu tenho percebido que isso tem atingido boa parte das igrejas. A última que eu vi 2 semanas atrás, um jovem de 21 anos, casado, se suicidou, porque não aguentou a pressão dos agiotas cobrando ele. Eu acabei de pregar no culto sobre isso, chega uma irmã no final do culto, falou assim, chorando, falou, pastor, eu acabei de levar a minha sobrinha agora, 7 da manhã na rodoviária, ela foi embora para o Nordeste, fugida, ela perdeu um restaurante, perdeu 2 carros e foi embora, porque os agiotas querem matar ela. Irmãos, não estamos brincando, a Beth é o novo demônio dentro da internet. Está acabando com as famílias, inclusive as famílias cristãs. 30 bilhões, né? Obrigado. 30 bilhões, não é milhões, 30 bilhões, 10 bilhões foram os evangélicos. Olha que maravilha. Imagine 10 bilhões injetado nas igrejas, nos projetos sociais, nas construções de novas igrejas, no apoio às crianças carentes, no apoio à creche, no apoio ao morador de rua. Imagine isso, irmão. 10 bilhões, o que isso nos ajudaria a igreja a avançar, para quebrar esse trem logo aqui e fazer tudo sala. Pão forro. Me diga. Era só uma fase. Era só um tempo. Depois virou uma vida. Depois são 10 anos. E sabe o que acontece? Essa mulher era chamada Noemi. Qual o nome de Noemi? Qual o nome dela? Agradável. Versículo 20. A banda pode subir aqui, por favor, meus irmãos. E nós vamos orar. Ela, porém, respondeu, não me chame de agradável. Melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Homens, fiquem em pé. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos dos que estão em pé são casados? Mas é para todos, tá? Mas eu vou falar primeiro com o público que é casado. Será que você não está tornando a sua esposa uma mulher amarga, não? Falo eu e você, tá, irmão? Não estou me tirando desse balaio, não. Em Júlio Rentero. Será que nós, nas nossas atitudes, nosso jachismo, nas nossas besteiras, nas nossas masculinidades, nas nossas tolices, não temos tornado nossas esposas em mulheres amargas? Elas eram agradáveis, nós casamos com mulheres agradáveis. Só que com o passar do tempo, a maneira que nós a tratamos, deixamos elas amargas. Será que quando ela fala, a gente vira as costas e sai e ela fica louca com a gente? Será que a gente não tem tornado essas mulheres em mulheres amargas? Será que quando a gente chega em casa, ela quer só uma ajuda?
Ela quer só um abraço, ela quer só... Pô, eu trabalhei o dia inteiro em casa hoje, foi um maior trampo, mano. Ô, você não fez comida de novo, não fez arroz, cadê o feijão, cadê a farinha? Ela não quer uma cobrança, ela quer um amor. Ela quer um carinho. Ela quer... Como é que foi o seu dia? Ela quer... Você está melhor daquela dor que você estava sentindo ontem? Ela quer... Amor, pode sentar. A janta quem faz sou eu. Amor, já trouxe pizza para a janta, não precisa fazer nada não. Estou chegando em casa já com a comida para você. Eu vou dar banho nas crianças, eu vou cuidar da casa, eu vou limpar até o cocô do cachorro para você hoje. Será que a gente não tem transformado nossas esposas em mulheres amargas? Será? Escute isso aqui, irmão. Mulher só devolve o que recebe. A Bíblia não diz assim, mulheres amem seus maridos. Não tem versículo nenhum, mas vai ter, maridos, amem suas mulheres. Por quê? Porque a mulher só devolve o que recebe. Uma mulher amada ama, uma mulher odiada odeia. Talvez seu casamento está amargo, meu irmão, porque você que tem amargado o seu casamento. De tão, desculpa a expressão, Zé Ruela que nós temos sido. Porque a gente sente o machão, o top. Aqui quem manda sou eu. Se você precisa dizer na sua casa que quem manda é você, você nunca mandou, porque quem manda nos justifica. E primeiro, mulher não gosta de ser mandada, mulher gosta de ser amada. Liderada em amor. Então, vai chegar um momento do nosso casamento, eu vou ter que fazer uma pergunta para elas. Amor, eu tenho amargado a tua vida? Senta, irmão, e deixa ela falar. E deixa ela falar. Ela vai falar coisa que vai deixar você louco. Às vezes a Jaque veio falar comigo, ela fala, você não gostou? Eu falei, não gosto. Ela falou, mas eu vou falar. Eu falo, eu tenho que ouvir. Será que a gente não tem deixado nossas esposas fragilizadas? Elas sentem segurança em nós, irmão? Ou qualquer hora você fala assim, vou embora de casa, vai para sua mãe, você é igualzinha a sua mãe. Você casou com ela sabendo, filho. Eu vou abandonar você, eu vou deixar você, eu vou deixar... Irmãos, 51,4% das famílias brasileiras, segundo o último IBGE, são lideradas por mulheres com filhos. 51,4% das famílias brasileiras. Porque os homens abandonaram suas esposas. Eu não tenho um número aqui exato, mas boa parte de famílias com filhos autistas, os maridos abandonam suas esposas com seus filhos. Que é um frouxo, é um vacilão, é um homem que não soube honrar a sua esposa, que vira as costas e vai embora, e vai arrumar outra novinha, troca aquela que pagou o preço todo com ele a vida inteira, troca uma de 50 por uma de 25, que pega tudo pronto. Ei, essa de 25 vai te mandar embora, tá, ô bonitão? Ela não vai ficar com você não, que você vai envelhecer. Não, pastor, foi Deus que mandou. Essa semana um cara me abordou, falou, pastor, uma irmã aqui que eu conheço, uma profeta, falou assim, Deus mandou você separar. Rapaz, eu falei, o quê? Deus mandou separar. Eu falei, escute o que eu vou dizer para você, meu irmão. Essa mulher é o Satanás. E pode falar que eu falei. Que a Bíblia fala para a gente julgar as profecias. Como é que alguém fala assim, Deus, eis que te digo. Tu é casado, irmão? Tá feliz, né? É sua esposa, essa aqui? Tá feliz também. Eis que te digo. Canábria. Irmão. Quem é muito santo está escondendo alguma coisa. Quem é santo, separado para Deus, não fica arrotando o conhecimento bíblico. Arrota fruto do Espírito. Você não faz teologia para ficar arrotando as hermenêuticas da pregação do Leandro. Você faz teologia para ajudar os mais fracos na fé. Então presta atenção se eu e você não temos amargado a vida das nossas esposas. Agora os homens sentam, as esposas ficam em pé. Achou que ia ficar bom, né? Hein, dona Lê?
Não tenha pressa. Será que vocês também não têm amargado a nossa vida? Querendo tomar o lugar do homem na casa de vocês? Será que não dá para fechar a boca um pouco? Será que dá para não gritar? Não jogar praga? Será que... Estou brigando entre adultos, ok, irmãos? Será que não dá para deixar de ser só mãe e ser esposa também? Porque os filhos vão embora. A vida é assim. Você foi embora. E esse final aqui não é para acusar ninguém não, tá, irmão? Pelo contrário. É para sair daqui a gente pensando um pouco da nossa vida. Quanto tempo que você, esposa, não faz um almoço para o teu esposo? Aquilo que ele gosta. Porque a gente está ocupada demais, vocês estão ocupadas demais querendo um filho. Louvado seja Deus. Isso é muito bom. E esse é o maior ministério que Deus deu para vocês. Só que antes de mãe vem a esposa. E é difícil essa matemática, irmão. Eu sei que é. Eu tenho 3 filhos. Eu sei que mexer isso na cabeça de uma mulher é um desafio. Eu sei que é. Estou tocando no vespeiro. Mas a Bíblia diz isso, irmão. Será que as esposas, as mulheres aqui, não podem ser mais calmas? Será que as esposas não podem, pelo menos, orar e falar assim: Senhor, eu não quero usar algumas frases. Olha as frases que boa parte das mulheres dizem. Como é que está seu dia? Não estou bem não, estou mal. Cara, será que está mal todo dia? Faz bem para a vida? Será que não precisa buscar uma ajuda médica, uma ajuda com um psicólogo, uma ajuda... Cadê minha amiga Gabi? Está ali minha querida Gabi. Mas todo dia está mal, todo dia está para baixo, todo dia está triste, E aí, no nome do Senhor Jesus, isso vai acabar. Todo dia, de novo, mais um dia. Ei, no nome do... Desculpa, minhas irmãs, todo o respeito que eu tenho por você, talvez eu não volte nunca mais depois dessa pregação aqui, né? Quando pôr minha foto, as irmãs nem vai vir mais. Mas eu falo isso porque eu amo vocês, irmãs. Sabe, queridas, Deus não criou vocês para todo dia vocês acordarem e falar: nossa, que droga de vida, que vontade de morrer, que vontade de sumir, que vontade de dar fim. Não. Deus não criou vocês para isso. Deus não plantou dentro de vocês o Espírito Santo para dizer assim: o Senhor é o meu pastor. Eu vou lutar esse dia. Eu vou continuar crendo. O meu marido está indo por esse caminho. Eu vou dobrar meu joelho. Eu não vou abrir minha boca para ele. Eu vou me abrir a boca para o Senhor. E Deus vai mudar o coração desse homem. Porque maior do que as nossas palavras são os nossos joelhos. A Bíblia diz que Deus muda o coração dos reis como Ele quer. Como Ele quer. Sabe, irmãos, fiquem os casais fiquem de pé agora. O marido fica de frente para sua esposa aí.